Eu queria nesse vídeo te ajudar a pensar como escolher o seu orientador de TCP, né, ou TCC. Né, como que a gente chega em quem vai orientar a gente? Primeiro, como que funciona? A ideia é que você convida o professor e ele pode aceitar ou não. Por que ele não aceitaria? Porque ele já tem orientandos demais ou porque ele não domina o tema? Normalmente tem uma certa negociação sobre o tema. Né? Se ele tem disponibilidade para te orientar, se ele já não tem muitos orientandos, mas você propõe um tema que ele não domina, ele pode te propor um tema parecido com aquele que ele domina melhor. E por aí vai nessa negociação até achar o tema. Uma outra coisa importante é convidar o orientador, procurar o orientador com antecedência. Né? De preferência, um semestre antes de você defender o TCP. Se você vai defender no final do 6º período, procura ele no começo do 5º período. Se você pretende defender no final de 2021, do segundo semestre de 2021, procura ele ainda no semestre 2021, no primeiro semestre. Não procura no mesmo semestre. É possível procurar no mesmo semestre, mas já vai dar mais trabalho, assim, vai estar mais apertado em relação ao tema, vocês vão ter pouco tempo para conversar. Então, minha sugestão é procurar o orientador pelo menos um semestre antes daquele que você pretende defender no final dele. Né? Então, se você vai defender no final do 2º semestre, procura lá pelo meio do 1º semestre. É possível um dos dois desistir da orientação. Né? Pode ser que você quis mudar de tema, entrou num outro projeto com outro professor e aí se apaixonou pelo tema, comenta com o seu professor orientador que você queria mudar. Normalmente isso não gera grandes dilemas. Assim. O que pode gerar muito dilema é se vocês já trabalharam muito juntos, né? O professor já dedicou muito tempo à sua pesquisa e aí você decide fazer aquela mesma pesquisa ou muito parecida com outro professor. Né? Aí o primeiro professor pode se sentir ofendido, assim, porque ele já se dedicou tanto àquilo. Então tem que ter um certo tato nessa hora, mas é possível, assim, principalmente se você quer ir estudar outro tema e aí conversa abertamente com o seu orientador. Se ele já não se dedicou muito à sua pesquisa, normalmente não vai ter grandes problemas. E o orientador pode desistir do aluno também. Eu, por exemplo, quem me procura para orientação, eu costumo falar, então me entrega tal coisa daqui a um mês. Se o aluno não entrega, já é um mau sinal, assim acende um sinal de alerta. Aí eu costumo dar uma segunda chance, se ele não entrega de novo, aí eu já aviso para desistir, para a gente desistir, que é melhor desistir, que não está funcionando. Então isso às vezes acontece, né? Se o aluno não está rendendo, não faz o que o professor pediu, o professor pode encerrar a orientação, né? Se não está funcionando, não faz sentido continuar a insistir, mesmo porque se o professor der chance demais, aí depois fica muito próximo do prazo. E aí vai ser pior para o aluno, né? Porque a relação de vocês vai estar desgastada e vocês têm pouco prazo. Então, como professor, eu prefiro desistir antes. Assim, até daria para dar mais chance, mas para evitar o estresse lá no final, que vai ser pior para o aluno e para mim, se não está funcionando bem no começo, eu acho que é melhor desistir. Mas normalmente funciona bem, não vamos focar no caso ruim, não. Como que você escolhe o professor? O caso mais natural é que você foi muito bem na disciplina dele, gosta muito do tema que esse professor dá aula, né, viu uma palestra dele que achou muito legal e foi conversar com ele depois, ou você fez um projeto tipo EPEX com ele, alguma coisa assim, e aí vocês já deram certo. Normalmente é esse o caso. Os orientandos já conhecem o professor por causa de algum projeto ou matéria e foram bem com eles. Porque ter ido bem é um sinal de que você domina aquele tema, de que você vai dar conta de lidar com aquele assunto. Mas uma outra estratégia, né, quando você já quer pensar isso antes de ter ido para as disciplinas do específico, ou ouviu falar de um professor, ou de uma matéria, ou de um assunto
você ainda não viu nas disciplinas, não apareceu nenhum projeto de PPEX, é ir no currículo Lattes dos professores. O currículo Lattes é um currículo padrão que todo mundo que faz mestrado, doutorado ou mesmo pesquisa de iniciação científica tem que fazer, né? É um estilo de currículo das universidades brasileiras. Aí a ideia é você dar uma olhada no currículo dos professores, ver alguém que te interessa, né, ver as coisas que ele publicou, as coisas que ele já orientou, e assim escolher esse professor, e aí você manda um e-mail para ele, de preferência com algum texto que você já tenha escrito, né? Pode ser alguns parágrafos no corpo do e-mail mesmo sobre o tema, demonstrando que você já foi atrás do assunto, já domina alguma coisa, já tem uma certa clareza, ou mandar um texto que você já fez em outra disciplina, né? Por exemplo, na minha disciplina de prática de pesquisa, que eu dou liberdade para vocês escolherem qualquer tema, e aí depois vocês podem procurar algum professor que domine esse tema e mandar o artigo que você fez na minha disciplina. Aí eu acho que isso não é imprescindível, né? Talvez nem seja muito comum um aluno mandar um texto já sobre o assunto. Então você pode escrever o e-mail sem mandar o texto, mas eu acho que mandando o texto já vai mostrar para aquele professor que você está disposto, que você já trabalhou, que você tem competência para escrever sobre aquilo. Então eu acho que aumenta as chances de o professor aceitar te orientar, né, ou se interessar pela pesquisa, mostrando que você já fez alguma coisa. Então, o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês como pesquisar esse currículo Lattes. A Unifal tem uma página com a lista de todos os docentes do ICSA, que é o nosso instituto aqui em Varginha. Essa página aqui, que aí tem a lista de todos os professores, tá vendo? Se eu não me engano, tem até dos substitutos. Antes tinha dos substitutos, às vezes, talvez eles voltem a colocar aqui. Mas guardem que os substitutos podem orientar a TCP também, né? E os substitutos, normalmente, eles têm menos orientandos, porque eles acabaram de entrar, então, normalmente, eles estão mais disponíveis. Seria uma boa procurar professores substitutos também. Mas vamos olhar aqui, eu já olhei o Adílio em outro vídeo, vamos olhar o Adriano agora. Aqui, primeiro sempre tem um textinho com as informações essenciais do professor. Aqui eu já acho importante, que aqui você consegue saber onde o professor fez doutorado, em que área e o título da dissertação. Aqui do doutorado, depois do mestrado, especialização. E aí eu acho legal olhar esses textos, porque eles normalmente são onde o pesquisador, o professor no caso, teve mais liberdade. Assim, ele pôde escrever da maneira mais pessoal. Aqui está marcado porque eu estava testando para ver se vai funcionar, mostrar para vocês. Então eu só copiei o texto e coloquei no Google mesmo, sem aspas. Normalmente ele já acha, mas se ele não achar, coloca entre aspas, que aí ele vai chegar. E aí aqui você tem a dissertação. Na verdade, a tese de doutorado, né? Dissertação de mestrado. Vamos aqui só para a gente ver o começo. E aí você vai vendo tanto o assunto quanto o estilo de escrever do professor, para ver se te interessa. Normalmente é legal ler primeiro o resumo, mas eu sugiro também dar uma olhada no texto para ver o estilo de escrita, os interesses do professor, se batem com os seus. Você pode olhar também o mestrado, mas aí eu queria ir... Aí vem a experiência profissional e aí os artigos do professor. Aí aqui, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Aí esse aqui ele escreveu com um monte de pessoas, talvez não seja tão representativo do jeito dele de escrever. Então vamos olhar esse outro aqui, que ele é o primeiro autor, né? Lembra que o primeiro autor é quem tem mais responsabilidade sobre o trabalho. Aqui. Também pode ler o resumo se você estiver interessado mais no tema, mas eu queria olhar aqui para a gente ver o jeito de escrever.
mercado cada vez mais concorrido, a questão da competitividade está no centro das discussões, tarará, tarará. Então a ideia é você olhar e ver se te interessa, tanto o tema quanto o jeito de escrever, o estilo, né, em geral. E uma próxima coisa, tá lá eu sei que está lá no final, mas só para ensinar vocês, se vocês quiserem ver direto os artigos, vem aqui em produções, artigos completos, aí é onde a gente estava, né, mas é tudo uma página só. E para ver as orientações, que é a próxima coisa que eu vou mostrar, aí você pede para ver as orientações de supervisões concluídas. Aqui de especialização, quando tem mestrado aparece aqui também, de TCCs. Tá vendo? Aí aqui você pode ver os temas de TCC e TCP está aqui também, trabalho de conclusão, que o professor orientou. Tá vendo? Quando é bacharelado interdisciplinar em Ciência e Economia, é o TCP. Certo? Então a ideia é olhar aqui. Quando é muito antigo, você não vai achar na internet, mas os mais novos, né, eu coloquei nesses links aqui no nosso site, no site da nossa disciplina, para vocês. Aqui é o link para os TCPs que já foram defendidos. Então aí aqui você pode vir e pesquisar o Adriano, olha lá, TCP do Adriano. Você pode fazer isso com os outros professores. E aqui tem os da economia e os da atuária, que seguem a mesma lógica. A administração pública ainda não tinha montado o site e ciências contábeis eu acho que ainda não teve nenhum defendido. Mas em breve vai ter. Certo? Então, a ideia é escolher um professor a partir do que você já conhece dele, ou lendo esses textos aqui, né, na página da Unifal, que você já tem alguma ideia das pesquisas, né? Alguns são mais detalhados, outros preferem detalhar menos. Da Carla, por exemplo. Vamos ver um da Carla. Aí você escolhe o professor lá e depois vem aqui para o currículo Lattes dele e lê sobre o professor, dá uma olhada no doutorado, vai nos artigos, né, produções, aí vem aqui para os artigos, argumentação, construção da identidade social da mulher, em finanças pessoais, interessante esse. Vamos ver se a gente consegue achar. Lá, com 2 alunos de graduação. Esse é outro professor da Unifal e esses são 2 alunos de graduação. Certo? E aqui está o texto, você pode dar uma olhada para ver se te interessa. E aí a próxima coisa é olhar as orientações. Você pode descer lá no final do documento, mas eu acho mais fácil clicar aqui. Aí, dissertação de mestrado, conclusão de cursos de especialização, nossa senhora, um monte. E aí aqui de conclusão de curso de graduação. Eu acho que ela ainda não teve nenhuma aqui na Unifal, mas em breve vai ter. Mas aí tem de outras universidades que ela orientou, certo? É isso. Então eu acho essa página da Unifal aqui o lugar mais fácil para vocês virem para ver o currículo Lattes. Mas eu queria só mostrar para vocês como que é a página do Lattes. Essa aqui é a página inicial, fica dentro do CNPq, que é um órgão do governo que financia a pesquisa. Aí aqui é para criar o seu currículo, aqui para atualizar o seu currículo, mas a gente quer só pesquisar o currículo de alguém. Aí, por exemplo, vamos ver o da Carla. Como é que a Carla chama mesmo? Carla Leila Oliveira Campos. Carla Leila Oliveira. Aqui. Só uma dica. Se vocês forem pesquisar de alguém que não tem doutorado, aí clica aqui, porque o padrão é pesquisar só entre doutores. Mas aí se você quiser pesquisar incluindo quem não tem doutorado, clica naquele ali. Mas então o da Carla está aqui. Aí você clica, abrir currículo. Aí vai vir para aquele mesmo lugar que a gente estava. Certo? Então, pelo site da Unifal é mais fácil, porque tem só os professores daqui, mas se você quiser pesquisar
de outras pessoas fora da Unifal, pode vir direto no site do Lattes. É isso.